Oi, crianças, boa tarde. Nossa aula iniciando aqui, geografia, ok? Vamos lá na apostila 3 de vocês. Abram a apostila de vocês, lá na página 174. Vocês vão ver essa imagem aí, ó. Nós temos o campo, né? Nós temos ali alguns maquinários que trabalham no campo, certo? O campo. Neste capítulo, né, nós iremos conhecer as características do campo, né? Ele é muito importante para as nossas vidas, né? Por quê? Porque a maioria dos produtos que a gente tem na casa da gente, ele sai do campo, né? Ele vem do campo. Lá em Conversa Vai, tem as seguintes perguntas. O que você está vendo na imagem? Você sabe o nome da atividade que está sendo realizada neste local aqui? O que está sendo realizado aqui? Aqui nós temos um trator, nós temos uma colheitadeira, né? Conversa vem. Qual é a relação que há entre o campo e a nossa alimentação? Que relação que tem? O que nós alimentamos no dia a dia, qual é a relação que tem com o campo? Isso aí é super fácil e vocês irão responder aqui, ok? A vida no campo. A vida no campo, ela apresenta características bastante particulares. Por conta do quê? Das atividades produtivas que são realizadas no campo, são realizadas neste local. Em especial, quais são essas atividades? Cultivo de alimentos, criação de animais e produção de matérias-primas. A realização dessas atividades requer grandes áreas. O cultivo de alimento, por exemplo, geralmente ocupa grandes extensões de terra. Então, precisa de bastante, né? Para você ter uma ideia, vamos comparar nos quadros a seguir a área ocupada por alguns cultivos em nosso país e a área territorial de alguns estados. Por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar, a área ocupada é 102.414 quilômetros quadrados. O estado de Pernambuco, a área territorial em quilômetros quadrados é 98.068 quilômetros quadrados. Pode observar aí que falta muito pouco, né, para se chegar ao estado do Pernambuco. A área ocupada, né, de cana-de-açúcar é quase do tamanho do estado de Pernambuco, faltando apenas 4.346 quilômetros quadrados para se chegar ao tamanho do estado de Pernambuco. Ali no arroz, nós temos 20.337 quilômetros quadrados de área ocupada de plantação de arroz. Já o estado de Sergipe é 21.926 quilômetros quadrados de área territorial. Então, falta para a área ocupada do arroz, para chegar na área territorial de Sergipe, 1.589 quilômetros quadrados. Digamos, né? Que nós temos muito grandes
extensões de plantação, né? A soja, por exemplo. A área ocupada da soja é de 339.400 quilômetros quadrados de área ocupada. Já o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem em área territorial 357.145 quilômetros quadrados. Então, observem que é algo, as grandes extensões de terra, muitas vezes elas se aproximam ou passam, né, de alguma, da área territorial de alguns estados. Por exemplo, a soja, ela passou 17.745, né, quilômetros quadrados. Muito bem. Comparando os dados que nós vimos nessa tabelinha acima, a gente pode perceber que o cultivo de alguns produtos podem ser maior que a área territorial de alguns estados. Por exemplo, a cana-de-açúcar, ela tem 102 mil. O estado de Pernambuco, 98. A soja, 339. O estado do Mato Grosso do Sul, 357. Certo? A população que vive no campo, por sua vez, é menor que a população da cidade. Isso é óbvio, né? Segundo o IBGE, mais de 84% da população brasileira, ela vive na cidade. Tem mais emprego, né? Mais oportunidades. Então, as pessoas geralmente saem da vida do campo e vêm para a cidade. A densidade populacional do campo. A combinação de grandes extensões territoriais e poucos habitantes faz com que o campo apresenta baixa densidade populacional, ou seja, faz com que no campo vivam, né? Vivem poucas pessoas. E o espaço enorme, olha que delícia. Por isso, no campo, geralmente são afastadas. As residências, elas são afastadas uma das outras, né? O que não ocorre com a cidade. Olha aqui, ó. As pessoas vivem bastante próximas uma das outras. Aqui é um do lado do outro, né? De acordo com as características do campo, podemos afirmar que a imagem que mostra esse local é a imagem da esquerda ou da direita. Por quê? Quais são? O campo é a direita ou é a esquerda? E por quê? É a esquerda. Por quê? Porque as características nos diz que vivem, tem mais área, né? Área verde, tem menos pessoas, tem casas. Pode ver aqui a casa, poucas casas, né? Vou colocar aqui. Então é isso, né? Essa é uma das características, algumas, né?
das características do campo. O trabalho. Quais são os trabalhos, né, que nós temos no campo? Que é outro fato importante é o trabalho no campo, que é um fator que caracteriza o modo de vida do campo, é o trabalho que é desenvolvido no campo, é desenvolvido neste espaço aqui. Entre as diferentes atividades praticadas, nós podemos destacar o quê? Produção agropecuária, que são atividades bastante influenciadas por elementos naturais. Muitas vezes, o agricultor ele precisa aguardar a mudança do clima para que possa realizar a semeadura de uma nova safra. No inverno, quando o inverno é muito rigoroso ou quando a chuva tem muita chuva, eles podem perder, né, essa produção e, consequentemente, né, redução dos lucros do agricultor. Então, tudo depende do clima. Aí, quando eles, digamos que eles plantam, né, planta soja, eles também precisam da chuva. Aí, não pode chover muito, tudo tem uma relação com os elementos da natureza. Aqui vocês estão vendo, ó, é uma plantação que ela foi inundada pela chuva, então que perdeu-se tudo. A produção agrícola também pode ter consequências negativas por causa de eventos climáticos como falta de chuva. Sua missão? Qual vai ser sua missão? Pesquisar em jornais e revistas notícias que tratam das influências negativas dos eventos climáticos, ok? Vai registrar isso no caderno e coloque as principais informações, certo? Muito bem. Continuando, no campo, a rotina diária de trabalho é intensa. Lá eles não param, de jeito nenhum. Em função da necessidade de uso da luz natural, o trabalho começa assim que o sol nasce e termina quando ele se põe. Diferentemente da cidade, onde o trabalho é determinado com base de um horário, né? É conhecido como expediente. Então, no campo, o sol nasceu, eles já começam a trabalhar. O sol se põe, aí eles param. Muitas vezes, dependendo das lavouras, eles também trabalham à noite. Porque eles fazem as colheitas à noite também. Porque hoje em dia tudo tem uma sofisticação, né? Nos maquinários agrícolas. E quais são as características do trabalho no campo? Nos feriados e fins de semana, não há descanso no campo, como ocorre na cidade, onde geralmente as pessoas não trabalham nesses dias. Os animais precisam ser alimentados todos os dias, independente de ser feriado. Época como as de colheita e plantio precisam ser respeitadas, o que gera longas jornadas de trabalho. Então, assim, no campo, os trabalhos, eles são diários, são todos os dias, independente de fim de semana, independente de feriado. E quando tem colheita, né? Porque eles precisam colher, porque dependendo do clima, eles não podem parar. Então, aí tem aquele revezamento de funcionário, né? Tudo isso, tudo gera em torno, né? Da plantação, da colheita ali. Em geral, as propriedades pequenas, elas são administradas por famílias, né? E a produção, em sua maior parte, é destinada a abastecer as pessoas envolvidas naquele processo. Então, nesse tipo de propriedade, é comum o uso da força física,
e de ferramentas simples, como enxada e instrumentos de tração animal. Observem ali, ele está usando, são ferramentas simples, eu não lembro o nome desse, mas ele está aqui, acho que ele está plantando, colhendo, mas ele usa os animais, que é um tipo, né, de trabalho manual, muito usado ainda no interior, quando as pessoas não têm condições de comprar um maquinário, digamos, mais sofisticado. E aí nós temos aqui, esse tipo de agricultura é chamado de agricultura de subsistência. Observem aqui, ó, na qual apenas uma parte do que é produzido é comercializada. Nas fazendas médias e grandes que produzem para o comércio, implementos e maquinários modernos são bastante utilizados, o que produz o esforço físico empregado na atividade. Aqui, ó. Olha aqui a diferença desta para esta que eles estão colhendo, tá? Funcionário utilizando o trator moderno para a colheita da cana-de-açúcar. Então, aqui eles estão colhendo açúcar e aqui também é uma colheita. Certo? Aqui no Vale a Pena Conhecer, está falando sobre do campo à mesa, né? Que é para a gente entender um pouquinho mais a importância do trabalho no campo para a nossa vida, né? Então, a gente tem para vocês fazerem a leitura O Caminho dos Alimentos. E você encontra também algumas receitas aí nesse livro, certo? Então, vamos só continuar aqui. Em geral, nas grandes propriedades, o trabalhador recebe uma quantia por seu trabalho, diferentemente do que ocorre na agricultura familiar. Um tipo de relação de trabalho muito comum na atividade agrícola é o trabalho temporário, no qual o trabalhador é contratado por determinado período, especialmente naqueles em que a demanda por mão de obra é maior, como o plantio ou a colheita. Então, geralmente, quando tem uma colheita ou vai plantar, eles contratam trabalhadores temporários para isso, porque a demanda é muito grande, às vezes a plantação, o espaço, a área é grande, então eles contratam aquelas pessoas para trabalhar naquele período da plantação, naquele período da colheita, né? Vocês estão vendo aí em boia fria que eles recebem por dia, né? Na colheita aqui da cana, né? Então, eles são chamados de boias frias, certo? Além dos agricultores, que são aqueles envolvidos diretamente com o processo de cultivo, trabalham no campo também outros profissionais, como os agrônomos, né, que eles cuidam da plantação, também os veterinários, que são animais, né? Muitos deles não residem no campo, mas em cidades próximas. E aí, eles vão da cidade para a propriedade lá rural, para a fazenda onde eles trabalham, para desenvolver as suas atividades. Dependendo do local, por exemplo, aqui mais próximo, vamos falar aqui de Sapezal, aqui no Mato Grosso, eles têm ônibus na cidade que leva a terra, dependendo da fazenda, ou o próprio empregado vai, porque dependendo da fazenda, é próximo, né? E aí, muitos desses trabalhadores, eles moram na cidade, então, como é próximo, ou vai de ônibus, então eles deslocam da cidade para a
fazenda, para propriedade rural. Aqui nós temos a ilustração, né, de uma propriedade rural com diversas pessoas. E aqui você irá circular as pessoas que exercem suas atividades no campo. Não exercem, perdão. E quais são elas aqui que não exercem as atividades no campo? Vamos ver. Nós temos esse que não exerce. Aqui. E a dentista também não exerce. Nós temos o garçom e a dentista. Certo? Muito bem. Então, nós falamos um pouquinho na aula de hoje sobre a vida no campo, né? A sua densidade, o trabalho e as características, ok? Um beijo enorme no coraçãozinho de vocês. Até a próxima aula. Beijos, beijos, beijos.